Você leu certo, não é um clickbait não. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aumentar o seu vocabulário em até 30% com apenas uma dica. Uma coisa simples que vai mudar o jeito que você vê as palavras em inglês, que é a magia dos cognatos. Quer saber como ele funciona? Então fica ligado nesse vídeo. Você já percebeu que tem um monte de palavra em inglês que parece muito com português? Parece até que você está fazendo um embromation ali, que você está dando um somebody love quando você lê o texto. Ó, dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui. In the tech world, the internet is essential for communication and accessing information. It connects people from different cultures, creating a global community. Smartphones facilitate access to various apps. Modern life prioritizes convenience and these devices offer it. Agora, imagina que você não tem nada de inglês, tá? Esquece que eu li, esquece o significado geral de tudo isso. Conta comigo as palavras que são parecidas com o português sem medo de ser feliz. Vamos lá? Olha só. Então eu tenho aqui internet, essential, comunicação, olha lá, acessar, informação, conectar, diferente, cultura, criar, global, comunidade, facilitar, acesso, vários, moderno, priorizar, conveniência e oferecer. Olha só que interessante. São palavras que estão ali nesse texto, só que de bater o olho você já imagina o que elas significam. E o porquê será que isso acontece? Por que tem algumas palavras que são tão parecidas com o português, tanto na sua forma quanto no significado, e outras que são tão diferentes? Bom, é fácil entender isso. Quanto mais específico for o texto, o material que você está acessando, mais formal ele vai ser. E, consequentemente, ele vai se aproximar um pouco mais do latim, que também é a raiz do nosso idioma. E aí ele fica mais parecido. Então, o que acontece? Quanto mais formal, mais próximo do latim. Quanto mais próximo do latim, mais parecido com o nosso idioma, o que é muito bom para a gente. Agora, onde é que será que esse vocabulário ele aparece com mais abundância para que a gente possa absorver, para a gente conseguir ficar mais acostumado com essas palavras sem achar que a gente está embromando, fazendo aquele embromation? Bom, em geral, esse tipo de vocabulário ele vai aparecer em textos mais acadêmicos, textos mais específicos de áreas profissionais, na área de textos jurídicos isso vai ser muito comum, na área de medicina isso vai ser muito comum. Já em revistas, coisas mais populares, mais casuais, essas palavras não vão aparecer com tanta frequência. Porém, não significa que você não possa usá-las. Mas então, peraí, se existe um grupo de palavras que é bem parecido com o português, por que eu não uso isso? Por que ninguém nunca falou para mim, olha, é o seguinte, memorize vários cognatos que você já vai ampliar rapidamente o seu vocabulário e você já pode começar ali se comunicar de uma forma mais rudimentar, mas ainda assim eficiente com as pessoas. Vou te trazer aqui as duas principais razões pelas quais a maioria das pessoas não te ensina isso logo de cara. Razão número 1, medo dos falsos cognatos. Bom, provavelmente em algum momento aí da sua vida você já ouviu falar daquelas palavras que parecem uma coisa e são uma outra completamente diferente e a gente fica morrendo de medo de cometer uma gafe. Vou trazer aqui um exemplo, a palavra pretend, que parece pretender, mas não é. Pretend significa fingir. Essa palavra é um falso cognato, é um falso amiguinho. Essa palavra aqui tá te enganando. Você olha ela, ela não significa aquilo que você imaginou. E o que acontece? Esse conjunto de palavras, os falsos cognatos, fazem com que a maioria das pessoas morra de medo de cometer uma gafe gigantesca. E aí a gente acaba se afastando, ou pelo menos ficando com medo dessas palavras que são mais parecidas com o português. E isso é um problema. Por quê? Você tem muito mais cognatos, aquelas palavras que são o que parecem, do que falsos cognatos, as palavras que enganam a gente. Então, por esse medo, a gente acaba perdendo uma grande oportunidade de melhorar rápido o nosso vocabulário. A segunda razão que faz com que a maioria das pessoas não
use esse artifício é a falta de conhecimento, falta de hábito. Então a gente acaba não percebendo que essas palavras que a gente reconhece quando está no nosso cotidiano, dentro do shopping, na internet, elas podem ser usadas para conversar. A gente, como não vê isso acontecendo no cotidiano, e sim, isso não é muito casual, não é natural. Um nativo, ele não vai usar toda hora essas palavras que são um pouquinho mais formais, mais precisas na linguagem do cotidiano. Ele vai usar lá expressões idiomáticas, phrasal verbs, mas calma. Para você que está começando agora, você não tem que pensar em falar como um nativo. O seu foco é se comunicar de forma eficiente. E é para isso que eu estou aqui para te ajudar. Então, você consegue usar, sim, esses cognatos para começar a dar os primeiros passos na comunicação imediatamente. Inclusive, eu vou deixar uma lista aqui no link da descrição desse vídeo com os maiores falsos cognatos ali, para você não ter medo desses caras aí te assombrarem enquanto você está memorizando esse vocabulário que é tão rico e fácil de memorizar. Então agora você já sabe. Quando você vê uma palavra que parece com o português, não precisa entrar em pânico, ficar com medo dela. Ai meu Deus, essa palavra pode ser uma coisa totalmente diferente. Calma! Existem sim palavras que são parecidas e que devem ser usadas para você começar a se comunicar em inglês. Usa isso para te dar mais confiança, vai formando frases, vai ajuntando tudo isso dentro da sua caixinha de ferramentas e com o tempo você vai ampliando o seu vocabulário com palavras mais do cotidiano, expressões idiomáticas, só que daí você já está acostumado a falar. Falar usando poucas ferramentas, usando aquilo que você tem, ao invés de ficar esperando 4, 5 anos para conseguir memorizar um monte de palavra e finalmente começar a tentar se comunicar. Não tenha medo, use os cognatos e seja feliz. Vai para cima, não tenha medo do inglês. O inglês ele vai te ajudar, ele é uma ferramenta e como toda boa ferramenta, quanto mais você usá-la, quanto mais você conviver com ela, melhor vai ser a sua relação, melhor vai ser o seu resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje é sobre isso, é dessa forma que você vai conseguir ampliar rapidamente o seu vocabulário. Já pode sair caçando na internet, tem vários assuntos específicos que você pode procurar e que você tenha certeza que vai encontrar cognatos assim a rodo. Faz uma brincadeira, entra agora no Wikipedia, procura alguma coisa que você acha legal e conte quantas palavras parecidas com o português você vai encontrar lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscreve nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!